E vem entender como o anime The Apothecary Diaries conquistou o mundo. Em um momento onde os animes estão cheios de ação, morte, aventura e isekai, um anime que não tem nada disso acabou conquistando o mundo. Esse anime é The Apothecary Diaries. Agora, no vídeo de hoje, eu vou explicar como um anime simples de uma apotecária num palácio imperial que só vivendo uma vida simples e resolvendo problemas simples conseguiu conquistar tantos e tantos fãs. A série se passa em uma versão ficcional da China antiga, cheia de intrigas palacianas, venenos, mistérios e política. A protagonista Mao Mao é a jovem inteligente, sarcástica e apaixonada por medicina. E essa combinação em comum é o primeiro ponto que fisga o telespectador. Porque eu acho que o primeiro fator que vale destacar seria o Jinji e a Mao Mao. Começando com a Mao Mao, que é a protagonista. Quando você pensa em protagonistas, você pensa normalmente daquela predestinada, a escolhida, a que é muito diferente do que os outros. Mas não, a Mao Mao não é esse tipo de personagem. Na verdade, ela é alguém que cresceu junto com seu pai dentro de uma casa de entretenimento. Ela é aquela pessoa que para o mundo ali não teria tanto valor. Mas quando você pensa nisso, a sua qualidade por ter passado pelos piores momentos ali no pior indústria que pode ter dentro desse mundo, fez com que ela ficasse muito inteligente, fez com que ela ficasse muito estudiosa e a partir daí fosse muito carismática. Eu acho que esse é o primeiro fator que faz a Mao Mao ser uma personagem tão interessante. Faz com que a gente se encante tanto com ela e torça tanto para ela ao longo de toda a obra. É pelo seu carisma, mas mais do que isso, porque ela é uma personagem muito palatável, é uma personagem que você facilmente consegue se identificar com ela. Você olha para ela e você pensa, olha, eu entendo a situação dela. Ela é uma personagem que ela não é a escolhida, ela não é a predestinada, ela é uma personagem humana e real. A partir daí, com o seu carisma e a forma como escrevem ela é ótima, você facilmente se identifica com ela. E isso junta muito com o personagem do Jinshi, porque o personagem do Jinshi, ele é muito interessante, muito belo, como a própria obra fala o tempo inteiro, mas ele é um personagem que ele também ele tem um certo... ele mostra que ele é muito forte na frente dos outros, mas ele tem um passado, ele tem uma história que acabam fazendo com que você também se identifique muito com ele. E a química dos dois juntos ajuda muito a fazer com que funcione. Então acho que esse é o primeiro fator que faz com que a obra funcione muito bem. Afinal, é o que eu sempre falo, para uma obra funcionar, um dos pontos principais, com certeza, sempre vai ser os personagens. Os personagens em si precisam ter carisma para você querer acompanhar a história. E numa história de humanidade, como é aqui, uma história onde foca muito mais nos personagens, na característica deles como humanos, do que na história do mundo em volta, isso é muito importante. Eu acho que esse é o primeiro fator que faz dar tão certo. Dois protagonistas carismáticos, principalmente a Mao Mao, que é muito fácil de se conquistar pelo carisma dessa personagem. Um segundo fator que eu achei que foi muito inesperado nessa obra, mas com certeza é um dos que mais prende o público, seriam os mistérios que existem dentro dessa obra. Para quem não sabe, a Mao Mao, ela trabalha como a pessoa que vai identificar os venenos do palácio. Ela não começou assim. Ela começou como uma simples funcionária e ela mostrou o que ela tinha através do seu nariz. Afinal, por ter vivido na casa de entretenimento e estudado muito, ela conhece muito sobre remédio e ela conhece muito sobre o que é um veneno ou não. Então, ela rapidamente sai de uma funcionária comum para alguém que vai cuidar de afazeres no palácio muito mais importantes, que é isso tem veneno ou não. A partir daí, o que acaba acontecendo? Por você estar num palácio, por ter muitas damas de honra muito grandes, por ter pessoas muito grandes, toda hora acaba tendo um mistério. Alguém foi quase assassinado, alguém tentou ser assassinado, alguém comeu algo errado, alguém deu algo errado para outra pessoa, e aí que entra a Mao Mao na história. Ela serve como, vamos dizer assim, Sherlock Holmes dentro desse mundo, sem tanta inteligência como Sherlock, mas ela funciona dessa seguinte forma. Ela tem que resolver esses mistérios, e é muito cativante. Porque cada, praticamente, ou episódio ou uma saga, a obra acaba focando em um mistério. Seja de uma rainha que acabou tomando um leite que ela não podia tomar porque ela era alérgica, mas misturaram para ela não saber. Seja, por exemplo, uma fantasma que aparece no castelo à meia-noite. Essa e muitos outros mistérios que tem ao longo da obra são muito bem apresentados, trabalhados e desenvolvidos. Você fica muito focado. Você fica muito focado na Mao Mao e naquelas histórias. Porque você quer realmente saber
como que aquilo aconteceu, como aquilo vai ser resolvido, como eles vão resolver aquilo. Isso, obviamente, prende o público. Eu, por exemplo, fico muito preso. E nessa parte, é muito interessante como eles conseguem, ao mesmo tempo, te entregar um bom mistério, que é interessante de se resolver, e com mais outros fatores. Primeiro, a partir desses mistérios, a gente aprende que esse mundo de The Apothecary Diaries, ele é muito maior do que a gente imagina. A gente aprende muito mais sobre a parte política e principalmente sobre a parte de personagens secundários. Muitos personagens secundários são apresentados, trabalhados e desenvolvidos num arco muito maior que é para cuidar toda a temporada através desses arcos de mistério, que, de novo, são muito bem feitos, são muito bem trabalhados. Isso, obviamente, prende o público, cativa o público. Você quer resolver junto, você quer saber o que aconteceu. E o melhor, a lógica que eles fazem ali existe no mundo real, no sentido de aquele veneno, aquela droga, aquela planta que eles usam normalmente para resolver, ou aquele cheiro, ele realmente é interessante. E uma coisa que me surpreendeu, poucos mistérios aqui não funcionam. Porque são muitos mistérios e isso poderia ficar chato ou repetitivo. Mas não. Como funciona para uma trama maior e como cada vez mais a gente vai sendo apresentado para personagens novos, cada vez vai ficando mais interessante. O episódio, a trama do quadro, a trama dos irmãos que estão brigando pelo dinheiro na segunda temporada, tudo é tão interessante, é tão cativante e com certeza prende o público. E de novo, cada vez mais através desses mistérios, vai conhecendo mais damas de honra que acabam fazendo parte do elenco secundário e que vão funcionando muito bem. Outro ponto que me agradou muito quando assisti The Apothecary Diaries, com certeza foi a atmosfera construída. A atmosfera em toda a obra é muito importante, porque através da atmosfera você sente que aquele lugar pode ser real e pode existir. Você tem que ter essa sensação assistindo algo mesmo que seja uma animação. Tem que ter aquele lugar pode existir, pode ser real, pode funcionar no nosso mundo. E pra mim, é isso que acontece aqui. The Apothecary Diaries tem muito valor de produção. E óbvio, eu vou falar da animação mais pra frente. Mas aqui falando da atmosfera em si, é como deixam os palácios cada vez mais rico. Aquele palácio realmente parece que ele é palpável no sentido de você olhar e pensar, isso existe na vida real. E como eles fazem isso? Com as roupas, com as maquiagens e com toda a atmosfera dos lugares da ambientação que funciona. E é tão interessante que cada detalhe de cada roupa que aparece aqui funciona bem. Na primeira roupa da Maomao, quando ela é uma funcionária que é igual, até quando ela evolui como boticária, até quando ela precisa estar em grandes palácios, você vê essa evolução. O mesmo vai para o Jinjin, que é realmente um cara que é o conselheiro do imperador, mas quando ele aparece cada vez com roupa diferente, você entende qual classe ele muda. E as concubinas do imperador, que são suas mulheres, das diferentes mulheres que ele tem, é muito interessante pensar como cada roupa que apresenta para cada um daqueles personagens que estão ali, funcionam para cada hierarquia que eles estão. Tem o palácio que uma usa mais rosa, outra que usa mais azul, a que usa mais verde, a que usa mais vermelho. Cada uma dessas roupas é mais do que simplesmente para você diferenciar qual é a esposa. Ele visualmente tem uma linguagem para poder te falar o que está acontecendo ali. Aqui é um palácio mais de verão, aqui é um palácio que usa mais certas características. E eu digo mais, até o visual fala muito com a rainha que está lá. A mais fria é mais azul, a mais calorosa é a mais vermelho. Isso é muito interessante. É isso que é você criar uma atmosfera. É isso que é você criar algo para o público como um todo assistir e sentir que aquele lugar é real e palpável. E é isso que eu adorei na atmosfera desse lugar. Realmente eu acredito que possa existir um lugar como The Apothecary Diaries. E realmente essa atmosfera faz com que você fique mais dentro da ação, do mistério e da aventura que é apresentada a partir daí. Outro fator que eu já mencionei, mas é bom falar rapidamente, é o humor. Porque o humor, ele funciona muito bem, de uma forma que não estraga, de novo, o clima que o anime tem. Porque o clima de The Apothecary Diaries, apesar de ter princípios de morte, pessoas sendo acusadas, ter muita parte política, ele é um anime bem leve. Eu vou falar isso mais pra frente nesse vídeo. Mas que eu não penso como um todo, um dos fatores que chama muita atenção em The Apothecary Diaries é o humor. Porque o anime, ele é muito engraçado, ele é muito divertido e muito leve. E esse é o ponto. Ele ser um humor leve. Porque ele não precisa ser um humor pastelão, aquele humor que você assiste e pensa, nossa, que exagero, nossa, que forçação de barra. Não, eles conseguem fazer um humor interessante, leve e funcional e conversa perfeitamente com que tudo que a obra precisa ser apresentado. E esse é outro fator que eu tenho que colocar aqui. O humor, que é leve e funciona bem, e que faz com que a gente crie mais carisma, mais carinho com a Maomao, com o Jinjin ou com todas as outras personagens secundárias que também são muito interessantes ao longo desse filme. Outra coisa que eu gosto muito dessa obra, que eu acho que conquista muito o público, são as temáticas apresentadas. Porque assim, tudo bem, a gente sabe que tá falando sobre palácio, a gente sabe que tem veneno, a gente sabe que toda essa parte que é interessante, a parte política. Mas mesmo assim, The Apothecary Diaries tem um grande espaço para falar sobre assuntos muito sérios e muito relevantes.
sobre da onde a gente vem, da onde a gente vai, histórias também sobre a nossa história, como ela deveria ser mais preservada, o valor de como você tem uma família e quando realmente você tem alguém que é sua família de verdade. E a Apothecária Diaries, ela fala muito sobre relações e como essas relações são construídas não apenas com sangue, mas sim com as pessoas que estão do seu lado, seja sua amiga, seja seu amigo, seja pessoas próximas a você. The Apothecária Diaries tem muito essa característica, é um anime muito interessante e muito sutil quando discute alguns assuntos. Eu acho que essa é outra coisa muito interessante, porque se você parar pra pensar, tem muitos assuntos de The Apothecária Diaries sobre a mulher, a função da mulher na sociedade daquela época, o que ela faz para ser quem ela é, como ela tem que se apresentar para uma pessoa, que se eles quisessem, eles poderiam ir por um caminho muito mais obscuro, muito mais pesado, para fazer uma crítica da época. Mas não é isso. Só que não é porque não é isso que The Apothecária Diaries não vai tocar na ferida. Eu acho que essa é a magia dessa obra. Eles tocam na ferida sem precisar ser completamente agressivo com quem está assistindo. Eu acho que essa é uma das magias da obra. Como ele tem temáticas fortes, pesadas, que são atuais até certo ponto, nem todas, algumas ficam mais para a época, mas em questão de você refletir, só que sem precisar ser pesado. Ele mostra, apresenta, trabalha e critica sem ter que ser apelativo. E isso eu também gosto muito na obra. E óbvio que para fechar eu tenho que falar da parte técnica, né? The Apothecária Diaries é um anime muito bonito visualmente. A animação em si, ela pode não se destacar tanto como outras obras já se destacaram na parte realmente técnica, de fluidez. Mas eu acho que o grande destaque é que ele consegue ser competente na sua animação, entregando bons momentos de animação, principalmente na parte de humor, misturando para a parte realmente de política e mistério. Você consegue perceber que ele é um anime que ele consegue ser bem suave e mudar de temática sem perder o tom ou ter que mudar o tom. Por exemplo, um episódio que é muito divertido. Ele é super feliz, alegre, a animação super pra cima. E no outro, ele ter algo muito obscuro pelo que está sendo falado. Não, ele consegue mudar isso sem perder o tom e mantendo um equilíbrio na animação. Mas o que chama a atenção da parte técnica para mim, além da parte da trilha sonora que é maravilhosa, porque também a trilha sonora ajuda na ambientação, como a abertura e o encerramento são fantásticos, mas a trilha sonora, a incidental, que é instrumental, ela ajuda perfeitamente a colocar você no clima e na ambientação, seria as cores. Como eu mencionei muito a parte da vestimenta, a parte da ambientação, tem que destacar. Isso funciona muito bem por causa que a colorização que eles escolhem aqui funciona muito bem. A diferença de cor, a diferença de como funciona, dá essa magia para esse mundo e ajuda na ambientação. E esse é outro fator que vale a pena. The Apothecária Diaries não chama tanta atenção na parte técnica em questão de fluidez, mas na parte das cores, do visual, do design e principalmente da trilha sonora, acaba sendo um fator que mostra porque esse anime ele é tão bom. Porque em tudo que ele faz, ele é muito bom. Ele é muito competente. Nada que você vê aqui está abaixo da média ou simplesmente mediano. Todos estão bem acima. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você gosta de The Apothecária Diaries? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.